você não pode perder a palestra de Mário Salomão, que aconteceu no auditório do Espaço Cultural da Câmara dos Deputados. Através da hipnoterapia, Mário transmite a ideia da aceitação de si mesmo e nos ensina a desmontar as forças de resistência e não aceitação. Mário Salomão é hipnoterapeuta e especialista em programação neurolinguística. Ele trabalha com regressão de memória e com técnicas avançadas de tecnologia de transformação do comportamento humano. Pessoal, nós estamos aqui para falar a respeito de uma palavra muito simples, uma palavra que não é para muitos tão atraente, não é tão pensada, a palavra aceitação. Talvez seja uma palavra, uma das palavras mais fortes num processo terapêutico, num processo de cura. A palavra aceitação. É um tema que tem uma complexidade muito grande para chegar numa simplicidade muito grande. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo essa palestra têm alguma intenção de aprender mais, como eu também tenho, do que é aceitação. Aceitação de si mesmo. Essa temática, ela tem um certo interesse porque muitos de nós, ou a maioria, de alguma forma é insatisfeita consigo mesmo, de alguma forma. Não se aceita, se recrimina. Através, por exemplo, quantas pessoas têm medo de muitas coisas e não aceitam que tem esse medo? Quantas pessoas têm baixa estima e não aceitam que tem não aceitam como são? Quantas pessoas são ansiosas e não gostariam de não ser ansiosas? É algo assim, mais ou menos assim, é como se a gente pudesse dizer que em cada um de nós, simbolicamente, tem mais de uma pessoa. Um exemplo, vamos dizer assim, você sai de casa de manhã, tranquilo, está feliz da vida, aí você começa a pensar numa dívida, você fica chateado, aí de repente você coloca uma música no carro, a música é legal, você começa a ficar feliz de novo, alguém te dá uma fechada e você fica com raiva. Afinal de contas, quantas pessoas que caminharam de casa até o serviço, né? Mesma coisa, vamos dizer assim, em relação ao nosso querer. Nós todos queremos muitas coisas, e isso é importante, que realmente é uma coisa importante. Mas quantas vezes esse querer vem através de uma insatisfação? Você está insatisfeito com a coisa e quer outra. Então, vamos dizer, um exemplo, uma pessoa quer ter paz, um exemplo, quer ter paz na vida, quer ter um estado de espírito de paz, e ela não consegue ter. Por que que é uma coisa tão simples? A paz é a coisa mais simples que existe, está no ar, o ar é a coisa simples, vazia, é a coisa menos cara que existe. Porque essa questão do querer é uma coisa muito simples. Por exemplo, aqui tem uma água aqui na minha frente, e eu quero essa água, muito simples. Ela está na minha frente, eu bebo, não tem problema nenhum. Por que não acontece o mesmo quando você quer ter paz e ainda não tem? Um modo de responder essa pergunta que eu tenho é porque um outro lado seu talvez queira ser ansioso. Um outro lado seu talvez queira outras coisas que não é esse grande objetivo. Porque quando você, vamos dizer, você quer algo, você tem um objetivo, você sabe o que você quer, você tem consciência do que quer, tem um alvo, algo a se conquistar, e se você realmente tem toda a energia para aquilo ali, e é uma coisa viável dentro da nossa possibilidade humana, você tem tudo para ter aquilo. Então por que não tem? E por que cria essa ambiguidade? Por que você não aceita a sua condição atual e precisa de algo novo? Isso de querer é algo realmente que a gente precisa ter. Dentro desse, eu vou falar algumas coisas dentro desse conceito, que é um conceito que eu, vamos dizer assim, resumir de vários outros conceitos, de vários outros trabalhos, né? Para falar desse tema aceitação, que para mim é uma descoberta muito interessante num processo de terapia. Então, voltando ao querer, né? Se você quer algo, você tem toda a disposição, você sabe o que você quer, você sabe para que vai servir quando você conseguir, e você ainda não consegue. Tem uma ambiguidade. Por que isso? Por que é assim? Por que você não se aceita? E por que é importante também você querer, que é outra contradição?
é que para haver transformação, segundo Gurdjieff, para os que não conhecem, é um sábio que surgiu no início do século e era considerado um iluminado, só que ele não tinha tantos seguidores quanto um Buda, ele trabalhava com pequenos grupos, e era muito difícil acompanhá-lo, que era um trabalho muito intenso, muito forte, e quem leu alguma coisa dele, geralmente reconhece como uma pessoa sábia. Ele coloca que para haver uma transformação é preciso de 3 coisas, 3 elementos, que é atenção para si mesmo, intenção, o que é que você quer disso, um querer, e dedicação. É uma forma que eu não conheço outra para se conseguir uma transformação interior. E esse trabalho que eu vou, aos poucos, eu estou desenvolvendo para chegar no que eu quero dizer com aceitação é bem dentro dessa filosofia. É preciso também se ter um compromisso com a verdade de si, pela atenção, é preciso ter coragem para se ver e é preciso ter disposição, que seria a dedicação. A questão que eu quero dizer assim, da aceitação, eu vou começar dizendo assim, vou contar assim, vamos falar da palavra ansiedade, por exemplo. Uma pessoa é muito ansiosa e às vezes ela não quer ser ansiosa. Então, às vezes ela luta tanto, a gente que trabalha em consultório, recebe esse tipo de pessoa, e ela tem tanta aversão à ansiedade dela, que essa aversão também é ansiosa. Esse é um exemplo bem exagerado. Então, ela quer deixar de ser ansiosa ansiosamente. O que ela faz gerar 2 tipos de problemas para ela. A mesma coisa a síndrome do pânico. Fala do medo, né? A pessoa tem pânico. Como é que é? O mecanismo do pânico é mais ou menos assim. Ela começa a sentir medo, e aquilo vai aumentando, e chega num ponto que ela sente tanto horror, tanto pavor em sentir medo, que ela tem medo de ter medo. Então, a coisa por si não basta. É como se ela tivesse, assim, vamos dizer assim, já não bastava o medo que ela tinha, ela passa a ter 2 problemas. O medo e o medo de ter medo. E, geralmente, o objetivo dessa palavra aceitação é desmontar isso. De alguma forma, desmontar esse mecanismo. Então, vamos dizer assim, a pessoa eu tenho um medo de alguma coisa e não quero ter. Então, eu reajo contra aquilo, eu não me satisfaço com aquela maneira, e aquilo não faz efeito, porque a vontade de não ter aquele problema é incompetente perante o tamanho do problema. A vontade de não ter o problema é incompetente perante a força daquele problema, daquela emoção. É pequeno para conseguir vencê-lo. Então, quando você começa a ter essa compreensão, você desfaz aquela energia, aquela força, e começa, vamos dizer assim, a se aceitar um pouco mais. A se aceitar, o cara tem medo, então ele topa a parada, fala, bom, realmente eu tenho medo mesmo. E começa, quando ele aceita isso, eu já tive um exemplo, assim, de uma pessoa que tinha pânico, e eu dei essa receita para ele. Quando você tiver pânico, se você estiver na rua, você para o carro e deita no chão, onde é que você estiver, e fala para você mesmo que você aceita sentir aquilo ali. E você vai ver que o efeito realmente vai diminuir, porque você vai tirar a resistência contrária àquele sentimento, né? E foi interessante, porque ele começou realmente assim, começou a achar engraçado aquilo. Já tem um outro caso também de uma pessoa que tinha medo de assombração, ele dormia no sítio dele, tinha medo de assombração. A gente fez um trabalho, e um dos trabalhos foi esse. Quando você estiver lá, você aceita que você está com medo, olha para dentro de você e aceita que você está com medo. E você vai ver como vai dissipar essa energia. E realmente, lógico que nem sempre é assim, é de primeira. Às vezes é preciso de uma insistência, porque é preciso de uma insistência, eu vou explicando por quê. Porque o mecanismo nosso é um mecanismo de não aceitação, que vem na origem da criação. Pode até ter suposições, eu não quero aqui me colocar em nenhuma crença, nem a favor nem contrário, mas tem a suposição, é tanta suposição que não é brincadeira. Tem a suposição de outras vidas, cada um acredita no que quiser. Tem as suposições e as realidades genéticas, e tem a mais comprovada de todas, é a fixação do ego, de 0 a 8 anos, onde está formando a personalidade. Naqueles momentos de 0 a 8 anos, já existe uma rejeição na criação. Não existe alguém que recebeu pleno amor na sua infância. Eu não conheço. Talvez Jesus Cristo. Eu não sei de outro. Não conheço nenhum. E se tiver alguém, eu quero conhecer. Estou com vontade de conhecer. Recebeu só amor na infância, porque ele também há de ser um ser plenamente amoroso na minha crença. E já começa algum processo de rejeição. Às vezes de maneiras
em nome do amor, em nome do bem. Por exemplo, como é que se forma a personalidade de uma pessoa muito tímida? Geralmente, via de regra, um tímido, uma pessoa muito tímida, ou uma pessoa que tem pânico, uma pessoa que tem muito medo, geralmente ele tem um pai muito autoritário, ou uma mãe, mas normalmente pela nossa cultura, pela nossa criação, mais um pai, que de alguma forma apontou o dedo para essa criança e disse com palavras, ou com o dedo, ou com o olhar, de alguma forma disse: você está errado, numa maneira agressiva, de alguma forma. Essa criança, ela pode tomar várias decisões pelo seu instinto, mas uma das decisões que ela pode tomar é reconhecer que ela está errada mesmo, acreditar, porque é o pai que está falando. Ela acredita, no momento que ela acredita, ela passa a se sentir, vamos dizer assim, extremamente insegura de si. Se ela se sente insegura de si, ela se sente também em dúvida de si mesma. Se ela se reconhece como errada, ela, ao reconhecer um erro, ela se sente extremamente culpada. E todos nós temos um pouquinho disso, e tem uns que tem mais. Ela só pode gerar uma pessoa medrosa, não tem outra maneira. E esse mecanismo do medo pode se dar em vários campos, em vários instintos, vamos dizer assim. Tem pessoas que têm o medo, esse medo de não ser amado, o medo de não ser querido, que também todos nós temos. O medo de ser rejeitado, o medo... Esse é um medo mais ligado ao medo da relação social, né? Tem o medo ligado às relações preservacionais, que se dá ao medo de morrer, mas também que se mostra em medo de AIDS, em medo de dentista, em medo de avião, em medo de coisas materiais. Tem um outro tipo de medo, que são as pessoas que, com medo, também vão contra o medo. Mas nada disso é coragem. São reações de origem do medo, originárias da raiz medo. E, geralmente, quem tem esse tipo, o medo é um exemplo de uma coisa que a gente não aceita. Mesmo que aceite, não gosta de ter. Quem que tem prazer em ter medo? O pior de tudo ainda tem, já é uma coisa patológica, né? Mas dentro do que não é patológico. É difícil alguém dizer que tem prazer em ter medo, que é uma coisa gostosa ter medo. Geralmente é uma não aceitação. O que leva a pessoa, geralmente, leva a pessoa a sair do seu sentir, fugir do seu sentir, e fugir para o intelecto, fazer mirabolar mil coisas, chegando até mesmo alguns a tendência paranoica de criar muitas coisas. Fugindo do medo, cria outros tipos de medo em outros níveis. Voltando a que eu trouxe essa explicação assim, o mecanismo de fixação do ego na infância, fixação da personalidade, quando há esse tipo de rejeição, eu dei o exemplo medo, mas tem muitos outros tipos em todos os sentimentos, né? É onde há a primeira rejeição, quando eu disse que a própria pessoa se sente errado, se sente culpado, ela mesma se rejeita. Já cria dois seres, um que se culpa e um que se sente culpado. E é uma coisa complicada, né? Dois seres num só. Um que se culpa, um que se sente culpado. É uma coisa assim, realmente, dá para a gente pensar um bocado, que mecanismo maluco que cria, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso depois. E não nos é ensinado a lidar com isso. Pelo menos até a nossa cultura atual, nosso momento atual, não é ensinado. A gente não aprende a lidar. A gente aprende a estudar, a ser obediente ou desobediente, a comportar socialmente, mas não aprende a lidar com coisas tipo medo, raiva, amor. Não aprendemos a lidar com isso. E, de repente, isso está gerando forças dentro da gente que nenhum de nós pode se dizer expert nisso. Nenhum de nós. E se alguém disser, é porque já não é. Porque a sabedoria está implícita na sabedoria, a humildade. Então, já não é. Já não é. Se alguém disser, eu sou bom nisso, já não é. Todos nós temos muito que aprender nessa área. Então, trazendo essa palavra aceitação, com essa intenção de começar a olhar para cada um desses seres que tem dentro de nós, aquele ser que tem dentro de nós, que, por exemplo, quando tem muita gente que acontece isso, chega à noite, olha no espelho assim, aí vê que tem uma gordura a mais, aí fala assim, amanhã eu vou começar a fazer ginástica, amanhã não vou passar de amanhã. E chega no outro dia de manhã, ele está com sono e fala, não, mas eu vou deixar para depois da manhã, porque hoje eu estou com sono. Quer dizer, são dois seres, não só.